Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Foot Prime. Eu me chamo Flávio e hoje eu vou estar analisando os confrontos da Copa do Brasil. O primeiro confronto que eu vou estar analisando vai ser o jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro, que inclusive houve hoje a partida, que terminou de 1-0 para o Atlético Mineiro lá no Morumbi. Em relação ao jogo em si, eu nem tenho como analisar muito porque eu não assisti. Eu consegui assistir o do Flamengo e Bahia, aí eu tenho como analisar melhor. Mas esse confronto entre Atlético Mineiro e São Paulo, eu não consegui acompanhar essa partida, eu só vi mesmo o resultado. Mas eu acho que nesse confronto, eu acho que quem vai passar nesse confronto vai ser o Atlético Mineiro, até porque o Atlético Mineiro ganhou do São Paulo agora por 1-0 no Morumbi. Pode ter sido a classificação do Atlético Mineiro para a próxima fase. Mas está em aberto, que é 1-0, né? Mas eu acho que o Atlético passa, vai jogar dentro de casa. O segundo confronto que ocorreu hoje também foi na partida entre Bahia e Flamengo, que foi lá em Salvador, na Arena Fonte Nova. Como eu disse para vocês no outro análise do jogo São Paulo e Atlético Mineiro, eu não consegui assistir o jogo do Atlético Mineiro e São Paulo, só vi o resultado. Já o do Flamengo eu tenho como falar melhor. Não vou falar só de quem vai passar, na minha opinião, mas eu vou dar aqui uma análise um pouco do jogo que eu vi. É, O Flamengo muito cheio de desfalque, o Flamengo estava muito cheio de desfalque hoje no jogo. Já o Bahia veio todo completo. O Bahia, como sempre, um time que gosta de ter muita bola, joga muito na posse de bola. Mas o Bahia tem um problema muito grande na minha visão, que o Bahia não tem um pivô ali, um cara que o Everaldo, ele é um cara que ele é muito bom saindo da área, mas ele é um cara que tem dificuldade de segurar a bola. Ele não é um pivôzão. Acho que o Bahia precisa de um cara assim mais goleador para jogar nesse time do Bahia. Até porque o Bahia tem um meio campo de muita qualidade, com o Everton Ribeiro, Carlos Alexandre, Jean Lucas. E o Bahia, no primeiro tempo, na minha visão, foi melhor do que o Flamengo, por mais que o jogo foi truncado, foi igualado, mas eu achei que o Bahia foi um pouquinho melhor que o Flamengo. Finalizou bastante, só que não foi tantas lances, a bola foi ao gol. Lances claros de gol, né? Bahia. Teve um lance no primeiro tempo com o Everton Ribeiro, um chute de longe, quase ele acerta um golaço, mas a bola foi para fora. Já os outros lances do Bahia foi bola rebatida, que o primeiro tempo já foi um primeiro tempo que o Bahia foi melhor um pouco, mas foi um confronto muito equilibrado. Já no segundo tempo, já no segundo tempo o Flamengo aos 5 minutos tem um escanteio que o Dela Cruz cobra e o Bruno Henrique cabeceia e faz o gol. E na minha visão ali foi falha clara da defesa do Bahia, que deixou o Bruno Henrique cabecear sozinho, sabendo que ele é um cara perigoso e que ele é que o Flamengo, por exemplo, já não tinha um Pedro Gabigol porque estava lesionado. Eu achei que a zaga do Bahia ele falhou muito ter deixado o Bruno Henrique cabecear sozinho aquela bola, sozinho. Aí o segundo tempo foi isso. O Bahia no segundo tempo tomou o gol, foi pro abafa. Depois o Flamengo ficou jogando aquele estilo Tite, né? Aquele estilo mais reativo, jogando na transição rápida. O Tite é um treinador que normalmente os times deles gosta de dar a bola para o adversário, pressiona alto na intensidade, sem a bola. Mas é um time que não gosta de ter tanta posse de bola, é um time que joga mais na transição rápida. E o Flamengo agora que tá sem isso, com esses desfalques que o Flamengo tá agora que o Flamengo tá jogando dessa maneira mesmo, porque não tem Arrascaeta, não tem um cara que cria ali no meio campo. Aí o Flamengo tá tendo muita dificuldade, aí o Tite teve que jogar no estilo mesmo dele, que ele gosta, que é jogar na transição rápida. E hoje deu muito certo. A zaga do Flamengo ficou muito compacta. O Bahia, como eu disse, o Bahia no primeiro tempo foi melhor, mas lances assim claros de gol o Bahia não teve no primeiro tempo. E no segundo tempo teve alguns lances claros, mas foi com os meio-campistas entrando na área, como o Jean Lucas, que teve um lance que o goleiro do Flamengo fez a defesa. Esse foi o meu análise. Eu acredito que o confronto está em aberto, porque o Flamengo está cheio de desfalque.
Mas eu acredito que como o Flamengo vai jogar no Maracanã e o Maracanã vai estar lotado, e pode ser que alguém volte, eu acredito que o Flamengo vai passar pelo Bahia. Mas vai ser um jogo truncado. O Bahia pode até passar pelo Flamengo, mas meu palpite, eu acho que quem passa nesse confronto é o Flamengo. E já o próximo confronto que nós vamos ter, no caso vai ser amanhã, vamos ter mais dois confrontos. Vai ser no mesmo horário, 8 horas da noite. Vamos ter Vasco e Atlético Paranaense, lá em São Januário. E o outro confronto que nós vamos ter vai ser Juventude e Corinthians. Meu primeiro análise vai ser entre Vasco e Atlético Paranaense. Equipes que inclusive se enfrentaram agora no final de semana. Final de semana, não, no caso foi segunda-feira, jogaram segunda-feira. O Vasco ganhou do Atlético Paranaense de virada no São Januário, vai ser no mesmo estádio. Inclusive teve até alguns lances aí polêmicos aí no jogo. O que eu espero para esse confronto? Atlético Paranaense, na minha visão, vem mal, não vem tão bem. Ainda mais que tá com um treinador interino. Esse ano é um time que, na minha visão, tem um time bom, mas tá deixando muito a desejar. Então, eu vou colocar que quem vai passar nesse confronto vai ser o Vasco. Mas se o Atlético Paranaense passar, também era uma coisa que eu poderia imaginar, porque o Atlético Paranaense é um time que normalmente na Copa do Brasil ele passa para as finais. Então eu acho que esse confronto aí eu vou ficar no neutro. Realmente não sei quem vai passar entre Vasco e Atlético Paranaense. Mas por enquanto eu vou chutar no Vasco, o Vasco para passar. Vamos ver no jogo de amanhã o que é que vai dar. Quem é que vai vencer o primeiro jogo. Já no mesmo horário, vamos ter Juventude e Corinthians lá no Alfredo Jaconi. Equipes que esse ano se enfrentaram no Campeonato Brasileiro e empataram lá na Neoquímica Arena. Juventude, um time muito organizado, time que vinha sendo muito bem treinado pelo Roger. O Roger deixou o Juventude e foi para o Internacional e quem assumiu foi o Jair Ventura. Eu acredito que esse confronto aí quem vai passar é o Corinthians. Acredito que quem vai passar nesse confronto é o Corinthians. Porque nesses últimos jogos o Corinthians melhorou. Inclusive no jogo agora contra o Fortaleza, o Corinthians foi melhor, inclusive, do que o Fortaleza. Só que o Fortaleza foi efetivo e conseguiu fazer o gol. Mas o Corinthians já teve uma boa partida. Jogou bem contra o Fortaleza. E já o Juventude vem tendo uma quedazinha de produção. Ganhou do Atlético Paranaense lá da Baixada, mas se complicou com o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Então acredito que vai passar o Corinthians nesse confronto, pela melhora que o Corinthians teve. Agora, se caso o Corinthians não jogar o que jogou com o Fortaleza, aí eu acredito que não mostrar o mesmo futebol que mostrou com o Fortaleza, por exemplo, que é um time que está brigando lá em cima na parte da tabela, eu acredito que o confronto vai ficar mais equilibrado. Mas por enquanto, ainda continuo achando que quem vai passar é o Corinthians. Vamos ver o confronto de amanhã, o que é que vai ser, o que é que vai dar. Que é um jogo difícil, é no Alfredo Jaconi, Juventude jogando lá na casa deles, é um time chato. Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perderem mais nenhum vídeo. E tamo junto!